Para pintar o morango, nós vamos trabalhar primeiro com uma mistura de marrom e branco, para a gente obter um tom de marrom mais claro, para a gente colocar nas áreas intermediárias. Eu estou olhando este modelo aqui e eu percebo que nessas áreas aqui a gente tem um tom bem claro, mas não chega a ser branco puro. Aqui sim trabalharemos com branco puro, certo? Mas existem áreas intermediárias em que a gente vai entrar com essa mistura do marrom com o branco. Eu estou usando o marrom da cor Fix, ele tem uma cor mais intensa, e o branco. E depois nós vamos marcar as áreas com o branco, como a gente faz em todas as pinturas que eu explico para vocês. Então vamos trabalhar com o branco e a mistura do marrom com branco nesse primeiro momento, ok? Vou trabalhar com um pincel da Condor 324, número 10, para as áreas mais intensas, e com o número 6 da série 325 da Condor também, que é um pincel menorzinho. Ele não chega a ser um filete, mas ele tem até a função de... porque eu trabalho riscos bem fininhos com ele também, tenho essa facilidade, ok? Então vamos começar marcando as áreas de tom médio, que é essa mistura. Olhando na referência, nós percebemos aqui esse tom médio, que ele vem até aqui em cima. Descemos nessa área aqui. E já alternamos com o branco. Sem limpar o pincel, eu vou pegar o branco e vou preencher essa área mais clara dele aqui. Ok. Com o pequeno, vou marcar bem aqui aonde eu preciso de um branco bem intenso, para eu não perder esse tom depois. Vocês vão seguir o risco sem problema nenhum, tá? Aqui eu estou aplicando branco puro, que eu preciso dessa área bem clara. Aqui nós vamos marcar bem aonde vai ser um branco mais intenso. Depois, para a gente colocar o brilho, a gente consegue tranquilo se a gente já tem essas marcações aqui. Ainda que a gente preencha todo ele depois com o tom de marrom. Eu acho que essa forma de trabalhar com esses tons é a melhor maneira para a gente não perder as áreas de luz e sombra que a gente precisa manter depois na pintura, que é o que caracteriza, na verdade, a chamada pintura realista, esse jogo de luz e sombra, certo?
Nessa área aqui nós vamos botar o intermediário, mas ainda temos alguns lugares em que a gente trabalha bem. Eu vou preencher depois ele todo com o tom marrom. Se vocês observam o vídeo antes de começar a pintar, depois fica bem mais fácil vocês acompanharem o trabalho. Vamos marcando aqui. É uma pintura simples, mas de um efeito muito bonito. Se trabalhada corretamente, nos dá bem a sensação de uma calda de morango, que é o que a gente vai fazer, um chocolate derretido em cima de um morango. Essa área aqui vai ser bem branca. Então, nessa área aqui eu trabalho com um branco puro, até aqui no final. Aqui eu já vou entrar com um tom intermediário, que é a mistura. Lavo o pincel para mim pegar o branco. As pessoas às vezes perguntam como é que a gente faz para fazer esse brilho? É uma tinta diferente? Não. Na pintura nós trabalhamos esses três elementos, cor, luz e sombra. Então o que a gente observa é que, se trabalhando cores, sem a preocupação, eu estou pintando um morango, fica mais interessante a gente perceber aonde precisa do tom mais claro, onde é o tom médio e onde é o tom mais escuro. Outra característica que eu procuro seguir sempre, porque é o que me proporcionou um melhor entendimento, é trabalhar com o mínimo de cores possível. Eu não gosto de trabalhar muita cor. Eu gosto de trabalhar com o mínimo necessário de cor para obter o efeito que eu preciso.
Eu acho que isso ajuda vocês a entenderem melhor a nossa proposta de trabalho. A gente sempre trabalha uma referência, vocês nunca esqueçam disso. A gente está sempre trabalhando uma referência. Com o branco, eu já vou clarear algumas áreas aqui. Vocês conseguem me seguir bem depois. Porque, na verdade, esse tom aqui intermediário, ele não é nem uma pintura chapada, ele é uma pintura manchada. Vocês vão ver no modelo original. Então, para conseguir esse efeito, é só a gente trabalhar depois o branco por cima, que a gente consegue esse tom tranquilamente. Vamos continuar aplicando o branco nas áreas em que eu preciso desse tom bem claro. Em algumas áreas eu trabalho o branco puro, em outras o tom intermediário. Vocês vão percebendo isso. Trabalhamos praticamente dessa mesma forma quando pintamos a cereja em cauda, que é um outro projeto que eu tenho. Aqui também vamos trabalhar com o branco puro. Eu fiz esse trabalho para um quadro de cozinha, ficou muito bom. Então, numa bolsa fica bonito, numa tela. Até num quarto de adolescente fica bem interessante, porque adolescente gosta desse tipo de coisa. Então, as possibilidades são muitas, infinitas, vocês podem ousar. Bom, eu acho que já trabalhamos as áreas, agora vamos por tom intermediário nessa área aqui, que é a mistura do marrom com
Ok, aqui já pegaremos uma área mais intensa, que vai ser o marrom puro nas outras áreas, ok? Aqui também podemos ir com esse intermediário. Aqui também com um tom intermediário, viu? Logo após o branco, teremos o marrom escuro, então essa área aqui, com esse tom intermediário. Vocês vão perceber como essa aplicação dessa cor aqui vai dar o efeito de uma calda grossa em cima do morango, porque depois a gente entra com o tom escuro. Então é difícil pintar? Não, não é. Desde que a gente respeite a colocação da luz e das sombras e das cores nos locais certos, tá? Então, a princípio, já aplicamos os 2 tons primeiros. Vamos partir agora para aplicar o tom escuro, que vai ser o marrom. Eu tô trabalhando com o marrom da Corfix, porque ele foi a cor que eu mais achei que se aproximou do chocolate, tá? É um marrom bem intenso. Vamos aplicar agora na nossa calda. Independente dos locais que eu apliquei o branco, eu vou cobrir toda a calda agora com esse tom intenso de marrom, certo? Vamos começar aqui. Onde eu apliquei o branco, observem como vai ficar, ó. Bem marcado, para eu saber exatamente onde trabalhar os tons depois. Tá vendo aqui? Então, podemos continuar aplicando o marrom puro. Bem redondinho aqui. Aqui eu não devia ter passado esse marrom, porque vai ser um vermelho. Foi um errinho meu aqui. Então, vocês façam um risco bem feitinho, para que não cometam esse erro que eu cometi aqui.
Agora sim. Ó, as nossas marcações de claro, como é que ficam bem visíveis, ó. Você passa por cima, sem preocupação. Limpo o pincel, tiro o excesso aqui nessa limitação aqui. Passo o pincel por cima sem problema. Depois nós voltaremos com cor clara ali, naquela área, tá bom?
Primeira etapa. Ok. Daqui a pouco a gente volta com a segunda etapa, certo?